Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Hoje nós vamos apresentar para vocês a segunda parte dos famosos que faleceram no palco. Grandes talentos que faleceram fazendo o que mais gostavam. E se você não assistiu ainda a parte 1, confira aqui na nossa playlist, lembrando famosos que já partiram. Vamos começando com essa jovem cantora paraense, Cíntia de Cássia. Fazia um grande sucesso na região norte do país. Era vocalista da banda Doce Desejo. Seu nome de batismo era Cíntia de Cássia Silva do Rosário. Tinha apenas 28 anos de idade. E ela faleceu durante um carnaval, no cair do trio elétrico, durante um show em Vila dos Cabanos, município de Barcarena, no interior do Pará, a 35 quilômetros de Belém, na região metropolitana de Belém. E ela sofreu um acidente no dia 17 e no dia 18, no hospital metropolitano, foi dado a sua morte cerebral, né, como traumatismo craniano encefálico, e partiu no auge da sua carreira, no auge da sua juventude, 28 anos. Mandar um abraço aos familiares, aos amigos. Ela faleceu no ano de 2007, jovem demais, belíssima e talentosa cantora do Pará, Cíntia de Cássia. Vamos agora também relembrar desse caso, que foi de um grande ator e apresentador de TV, Glaucio Guimarães Gil, mas foi conhecido como Glaucio Gil. Nascido no Rio de Janeiro em 1º de setembro de 1932 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de agosto de 1965. Glaucio Gil foi o precursor dos famosos talk shows que hoje fazem grande sucesso. São os programas de entrevista, como hoje tem o Danilo Gentili. Nós perdemos agora também o inesquecível Jô Soares. E ele apresentava o programa Show da Noite, pela Rede Globo de televisão. Foi durante uma apresentação do seu programa, ao vivo, que Glaucio Gil sofreu um ataque cardíaco fatal. E foi bem no comecinho do programa. O programa estava com uns 10 minutos no ar. E ele fez a seguinte introdução, fez o texto. Hoje é sexta-feira, 13 de agosto, dia azigo, mas até agora vai tudo caminhando bem, felizmente. E aí teve um ataque cardíaco fulminante no palco e não resistiu. Ele foi namorado da atriz Joana Fon, de 1962 a 1963, e estava namorando a Vera Viana, que namorou de 64 a 1965. É uma história que pouca gente conhece, porque ele faleceu na década de 60, né, em 1965, mas ele, para quem mora no Rio de Janeiro, ele é bastante lembrado, porque ele se tornou até um nome de um importante teatro do Rio de Janeiro, que é o teatro que leva seu nome, Teatro Glaucio Gil. E ainda nesse vídeo, vamos trazer uma curiosidade sobre esse apresentador com o outro dos homenageados de hoje. Uma história realmente que eu não conhecia também, confesso a você, mas graças a Deus e as nossas pesquisas, que é muito importante a pesquisa das retrospectivas, relembrando famosos por ano de falecimento, e o apresentador Glaucio Gil foi sepultado no cemitério São João Batista, e o seu teatro é na rua Barata Ribeiro, em Copacabana. E o Barata Ribeiro, olha que interessante como são as pesquisas, né? Rua Barata Ribeiro é do pai do saudoso Agildo Ribeiro. Olha que interessante. Glaucio Gil tinha apenas 32 anos de idade quando faleceu. Vamos agora relembrar do rapper Big Boy, que faleceu apenas 45 anos de idade. O rapper americano Big Boy, de 40 anos, ele fazia muito sucesso, principalmente no Texas. E ele passou mal no palco em um show em Belmont, no Texas. Seu nome de batismo era Milton Powell. Ele se apresentava no dia 16 de junho de 2023, há bem pouco tempo. E ele interagia com o DJ, seu parceiro, quando deu um grande suspiro no microfone e caiu para trás, perdendo o equilíbrio e ficando inconsciente. Quem estava na sua apresentação pensou que fazia parte de uma performance, mas quando o Big Boy não se levantou, uma mulher que se identificou como enfermeira correu para o palco para socorrer o músico. Ele chegou a ser levado para médicos, mas não resistiu. O lendário rapper Big Boy, de apenas 45 anos de idade. Outro caso também que parou o Brasil, que repercutiu demais, foi do jovem cantor evangélico Pedro Henrique Silva de Jesus, nascido em Ibaitaba, interior da Bahia, 24 de julho de 1993, e faleceu em Feira de Santana durante a apresentação de um show em 13 de dezembro de 2023. Foi cantor e compositor brasileiro da música cristã contemporânea. Foi vocalista da banda Singold. E após o encerramento da banda, ele partiu para a carreira solo com músicas como Nunca Falhou, Teu Socorro, Tua Voz, Não Precisa Mais Chorar, Vai Ser Tão Lindo, que foi a música que ele cantava quando faleceu. Pedro Henrique faleceu com apenas 30 anos de idade, no dia 30 de dezembro
setembro de 2023, durante a apresentação em Feira de Santana, na Bahia, e estava sendo transmitida ao vivo pela internet. Segundo a matéria do Wikipédia, o artista faleceu após sofrer um infarto fulminante. Deu tudo a entender, ele estava cantando e caiu fulminantemente, com apenas 30 anos de idade. Só que uma matéria colocada até no Diário de Pernambuco, já no dia 19 de fevereiro, 2 meses após o falecimento do jovem cantor, a matéria me chamou a atenção. A causa da morte do cantor gospel Pedro Henrique não foi infarto. A matéria diz o seguinte: a morte do cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, durante uma apresentação em Feira de Santana, na Bahia, ainda é um completo mistério. O pai do rapaz, Heleno, deu uma entrevista à TV Bahia e afirmou não entender o que aconteceu com seu filho, já que o exame do Instituto Médico Legal, IML, não identificou a causa. Não existe causa da morte. Por mais que hoje as pessoas não entendam, nós não entendemos. No laudo que foi feito pelo IML de Feira de Santana, não existe causa da morte. Foi colocado morte natural. Não existe lesão em nenhum órgão. Não existe nada. Morte natural, detalhou o pai do cantor. E em seguida o pai de Pedro Henrique, seu Heleno, declarou que não questiona o que aconteceu. Nós entendemos os propósitos de Deus. Em nenhum momento nós questionamos o propósito de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas o coração de um pai, o coração de uma mãe, não podem furtar o que sentem, que é a dor da separação, que é a dor da perda, afirmou o pai do jovem cantor. E teve vários comentários que seriam um arrebatamento, que disseram que nos finais dos tempos iriam levar os seus, não é? Sem causas. E realmente foi uma morte que parou o Brasil, porque muito jovem, ele estava indo super bem na sua carreira, mas é como o pai disse, né? Os desígnios de Deus só ele sabe. Mas foi uma grande perda para a música evangélica brasileira. Vamos agora falar de outro grande apresentador, que eu sempre fui fã desse apresentador, que era polêmico, era altamente inteligente, que foi Flávio Cavalcante. Deu oportunidade a grandes artistas, também fez raiva a grandes artistas, né? Quebrando seus discos, mas deixou sua marca na TV brasileira. Flávio Antônio Barbosa Nogueira Cavalcante. Mas foi como Flávio Cavalcante que ficou conhecido. Quando ele levantava o dedo, nossos comerciais, por favor. Era inegável, um dos maiores apresentadores do Brasil. Nasceu no Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 1923 e faleceu em São Paulo em 26 de maio de 1986. Jornalista, repórter, apresentador de rádio e TV, crítico de música e compositor brasileiro. Um dos mais famosos e polêmicos comunicadores brasileiros. Fez sucesso no comando de alguns programas de rádio e TV nas décadas de 60 e 70, como o programa Flávio Cavalcante, Um Instante Maestro, A Grande Chance, entre outros. No dia 22 de maio de 1986, Flávio Cavalcante fez uma rápida entrevista em seu programa e jogou o dedo indicador para o alto, com seu bordão: nossos comerciais, por favor. Após o intervalo, quem assumiu o programa foi Wagner Montes, substituindo Flávio, anunciando que ele voltaria no próximo programa, o que não ocorreu. Flávio havia passado mal e sofrido uma isquemia miocárdica. Foi levado para o Hospital Unicor, em São Paulo, e faleceu 4 dias depois, em 26 de maio de 1986. Parou o Brasil. O sepultamento de Flávio Cavalcante foi acompanhado por cerca de 2.000 pessoas ao cemitério municipal de Petrópolis, região serrana do Rio. Sua morte causou uma coisa inédita na TV brasileira, que nunca mais aconteceu. Eu pensei até que o Silvio Santos ia fazer o mesmo com a morte da Hebe e com a morte do Gugu, mas não aconteceu. No dia seguinte à morte de Flávio Cavalcante, o SBT ficou fora do ar até o sepultamento do apresentador. Em sinal de luto e respeito, a tela apresentou apenas um dizer: estamos tristes com a morte do nosso colega Flávio Cavalcante, que será sepultado hoje em Petrópolis, às 16 horas. Quando então voltaremos com a nossa programação normal. Uma coisa inédita, nunca mais voltou a acontecer. Flávio Cavalcante tinha 63 anos de idade, um dos maiores apresentadores de todos os tempos. Vamos agora falar do lendário guitarrista Leslie Harvey. Nascido em Glasgow, na Escócia, em 13 de setembro de 1944 e faleceu em Swansea, no Reino Unido, a segunda maior cidade do país de Gales, em 3 de maio de 1972. Foi guitarrista de diversas bandas escocesas entre o final da década de 60 e o começo da de 70. Notável por sua participação na banda Stone the Crows, que também ficou conhecida como Power. Foi nela, durante um concerto no Swansea Top Rank, em 1972, que Leslie faleceu. Infelizmente, com 27 anos de idade. E entrou para aquela lendária lista dos famosos que faleceram com apenas 27 anos de idade. Durante a apresentação, ele tocou no cabo do microfone sem aterramento e ele estava com as mãos molhadas. Infelizmente, teve um choque e faleceu ainda no palco, sem chance de
de atendimento. O jovem guitarrista tinha apenas 27 anos de idade. Muito triste realmente. Vamos falar desse caso que foi bastante pedido quando colocamos o parte 1, que foi do jovem MC da Leste, Daniel Pedreira Sena Pellegrini, nascido em São Paulo em 30 de outubro de 1992 e faleceu em Paulinha, no interior de São Paulo, em 7 de julho de 2013, mas ficou conhecido realmente como MC da Leste. Foi cantor e compositor brasileiro do funk paulista. Era o funk ostentação. Ele chegou a fazer 40 shows mensais. Estava no auge da carreira quando faleceu. Na noite do dia 6 de julho de 2013, era um sábado, Da Leste foi atingido por 2 disparos enquanto fazia um show na cidade paulista de Campinas. Um dos projéteis passou perto do braço esquerdo e o outro acertou abaixo do peito. Segundo a perícia, ocorreram 3 disparos. A morte foi confirmada no início da madrugada do dia seguinte, no Hospital Municipal de Paulinha, onde ele foi levado. Ele estava terminando a apresentação que fazia em uma quermesse do conjunto habitacional San Martín, que é um conjunto localizado no bairro de São Marcos, em Campinas. O cantor conversava com o público quando foi alvejado, e uma fã registrou o momento que Da Leste foi atingido. E chegou a ser levado ao centro cirúrgico, mas não resistiu. Uma triste história do jovem MC que faleceu no auge da carreira. Vamos agora falar do cantor sertanejo, um grande compositor, que foi César Rossini, César Domingos Rossini, nascido em São Paulo em 6 de maio de 1950 e faleceu em São Paulo em 26 de abril de 1995. Cantor e compositor brasileiro. Ele ficou bastante conhecido ao integrar junto com seu parceiro e também compositor César Augusto, uma das duplas mais conhecidas da sua época, e foi César e César. Chegou a gravar 3 LPs. As canções de sua autoria foram gravadas por Xuxa, Rony Von, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Músicas como Cerveja, que é bastante sucesso com Leandro e Leonardo, Não Olhe Assim também, Cowboy da Madrugada, entre outros. Segundo a matéria Memória Sertaneja, ele passou mal durante um show, sentiu fortes dores na região estomacal e foi levado ao hospital, mas não descobriram o diagnóstico a tempo, só após o seu falecimento, e foi em razão de uma pancreatite aguda. Infelizmente, faleceu jovem demais no auge da carreira, com apenas 44 anos de idade. Nosso querido cantor César Rossini, um dos grandes compositores e cantores do Brasil. Vamos agora falar de um caso que também nós noticiamos aqui, que foi cantor e compositor Tibério Gaspar. Ele que ficou bastante conhecido porque ele foi o compositor da música Samarina, que é um dos maiores sucessos de Wilson Simonal e também de Tony Tornado, que foi o BR3, que ele chegou a fazer grande sucesso nos festivais, a música Teletema, entre outras. O Tibério Gaspar, e ele, no dia 29 de janeiro de 2017, ele passou mal no Teatro Glaucio Gil, na passagem do som para o show em homenagem a Tom Jobim. Foi levado para o Centro de Emergência Regional do Leblon e ele ficou internado e sua saúde piorou, uma infecção, e ele veio a falecer por sepsemia no dia 15 de fevereiro de 2017. Foi velado e sepultado no cemitério São João Batista. E o que você não deve ter percebido, que onde o músico passou mal foi no Teatro Glaucio Gil, que foi o nosso segundo homenageado, ator e apresentador que faleceu no palco, ao vivo, enquanto ele apresentava o seu programa. Olha que coincidência, né? E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar também do fundador da banda de blues Treat Herhite, Mark Sandman, nascido em Newton, Massachusetts, Estados Unidos, em 24 de setembro de 1952 e faleceu em Palestrina, na Itália, em 3 de julho de 1999. Ele também fundou a banda Morphine. Ele tocava vários instrumentos, como baixo, sax, bateria, um grande músico. E ele faleceu no dia 3 de julho de 1999, durante uma apresentação no festival No Name The Rock, na cidade de Palestrina, na Itália, vítima de um ataque cardíaco fulminante durante essa apresentação. Não deu tempo de ser socorrido. Ele tinha apenas 46 anos de idade, o ainda jovem músico Mark Sandman. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você não assistiu ainda a primeira parte, assista, pois são histórias super interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá!